Até semana passada, o presidente da comissão que discute a proposta de emenda constitucional que reduz a maioridade penal tinha feito um programa de trabalho. Nós temos até quatro sessões para que nós tenhamos o relatório e a discussão encerrada na comissão que discute a proposta de emenda constitucional. Nós não temos nem 20 sessões ainda, ou por volta de 20 sessões nesse momento. E, de repente, nós fomos surpreendidos pela decisão do presidente da Casa de dizer que vai votar até junho a redução da maioridade penal, a proposta de emenda constitucional. E nós temos uma posição do presidente da comissão, que discute a redução da maioridade penal, o deputado André Moura, de que nós estaríamos encerrando a etapa de audiências públicas e começaríamos as diligências. Como é que nós vamos estar aprovando uma proposta de emenda constitucional que diz respeito à vida de cada um e cada um de nós? A vida. Porque nós estamos falando da esmagadora maioria dos adolescentes que estão em cumprimento de medidas de internação. A esmagadora maioria tem de 16 anos a mais de 16 anos. Nós estamos falando do sistema prisional que há uma reincidência de por volta de 75%. E de um sistema de medidas socioeducativas que, segundo a representante da Fundação Casa, mostrando a realidade de São Paulo, a reincidência é de por volta de 13%. De adolescentes que tinham até 13%, algum tempo atrás, de homicídios ou de infrações semelhantes aos crimes hediondos, e que isso caiu para 3%. Nós estamos falando de uma violência que não é provocada pelos adolescentes. Os adolescentes morrem, jovens morrem, 27 jovens por dia no Brasil são assassinados. Mas nós estamos falando de uma violência que não é provocada por adolescentes, que tem um sistema e uma medida socioeducativa que reintegra de forma muito maior do que o sistema prisional. E nós estamos falando de empurrar esse adolescente para essa cadeia, onde há uma escola de crime na cadeia. Uma escola de crime, todos nós sabemos que ali ele vai ser cooptado pelos grandes grupos, pelo crime organizado. Esses que promovem o tráfico e que muitas vezes não chegam nem a ser internados, serão encarcerados. E encarcerados ficarão como presas muito frágeis e fáceis dos adultos e do crime organizado que está dentro do cárcere neste país. Então, portanto, frente a tudo isso, como é que nós vamos decidir por um relatório sem que nós tenhamos visitado uma unidade da federação? Sem que nós conheçamos qual é a realidade de São Paulo, qual é a realidade de Brasília, qual é a realidade do Nordeste, enfim, sem conhecer a realidade do sistema prisional e nem a realidade das medidas socioeducativas. Como é que nós vamos deliberar sem que nós tenhamos discutido com os operadores e com a sociedade civil, os operadores de direito, a sociedade civil, o Estado, em cada uma dessas unidades da federação, para que nós saibamos a realidade daquele local? Como é que nós não vamos considerar que tenha locais no Brasil onde, em cumprimento de medida em meio aberto, tenha 98% de reintegração harmoniosa à sociedade? Então, portanto, nós não queremos a violência. Nós queremos uma sociedade de paz. Nós não queremos que ninguém seja vítima de violência, nem de violência provocada por adolescentes, que é a esmagadora minoria, chega a pouco mais de 1%, nem é provocado por adultos. Nós não queremos, isso que a gente viu recentemente, o policial reformado matar a sua esposa com o braço. Nós não queremos isso. Nós não queremos uma sociedade onde a gente tenha medo das ruas, que a gente tenha medo que os nossos meninos não voltem para casa. Por isso nós não podemos reduzir a maioridade penal, porque reduzir é fazer essa violência aumentar. Colocar adolescente de 16 anos, tirá-lo das medidas socioeducativas, que em São Paulo há 87% de recuperação, e jogar no sistema prisional, que não tem 25% de recuperação, é aumentar a violência. Nós não queremos isso. Por isso, nós também não aceitamos a violência que está sendo imposta pelo presidente da Casa. A violência que está sendo imposta pelo relator. Dá a impressão que o relator já tinha um relatório pronto e que está fazendo cada um e cada um de nós de inúteis. É a síndrome do trabalho inútil. Não lembra Sísifo, né? Que foi condenado a carregar a pedra até o topo da montanha e ela rolava no outro dia. O mito de Sísifo é um pouco que nós estamos vivendo numa comissão que, de repente, depois de todas as discussões, o relator diz que já está pronto há muito tempo para poder apresentar o seu parecer e vai fazer esse parecer e levar essa discussão para a plenária em parceria com o presidente da Casa, sem ter visitado uma única unidade da federação, sem colocar o pé
em nenhuma unidade de internação ou de medida socioeducativa ou do sistema prisional. Então, portanto, eu diria, não é assim que se trata o parlamento. Não se pode tratar o parlamento assim. Não é assim, a partir da vontade do presidente, que acha que a cadeira tem que ser imposta a cada um e cada um. A cadeira é o lugar que você senta e que você deve respeitar a Constituição, respeitar a democracia e respeitar o parlamento. Não um lugar onde você se imbui de um poder que não é real e acha que pode atropelar e impor a sua vontade sobre o conjunto do parlamento, rompendo a sua pluralidade, rompendo a democracia e rasgando a própria Constituição. Por isso, é muito importante que nós continuemos na programação que havia, que foi relatada pelo presidente da comissão, deputado André Moura, para que nós possamos ter balizamento para apresentarmos um parecer e, inclusive, termos a oportunidade de construir consensos. E é possível construir consensos, requalificando, revendo as medidas, revendo o próprio estatuto em vários aspectos, revendo as medidas em alguns aspectos, para que nós possamos dar uma resposta para a sociedade que não seja um placebo, que não seja um estelionato, que não seja um 171, o meu número da PEC.